Bem, começamos este segundo bloco dedicado às informações da política do Estado. O governador Carlos Brandão fez um comunicado, uma mudança em sua equipe da Segov. Por meio do Twitter, o governador agradeceu o trabalho do secretário Diego Galdino, que agora segue para Brasília, onde vai compor aí com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que assume funções da Segov, é a Luzia Joaquim, que agora acumula com a secretaria-chefe do gabinete do governador. Carlos Brandão também deve anunciar mudanças na comunicação com a saída aí do futuro assessor lá no Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, e também uma nova equipe de secretários deve ser anunciada em 2023. E hoje, vários municípios do estado receberam veículos novos para atuarem dentro de um programa do governo federal chamado ProDH. Esta ação tem como foco ajudar os conselhos de promoção da igualdade racial nos municípios. O pátio desta concessionária ficou lotado. Eram prefeitos e representantes de prefeituras que vieram receber estes veículos entregues pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse é o momento que a gente vê o Estado funcionando, porque o Estado ele não existe como um fim em si mesmo. Ele precisa chegar aonde está o cidadão, onde mora o cidadão, sobretudo no município. E esses equipamentos que estão chegando agora, a partir de agora nos municípios, eles vão acelerar as políticas que são feitas. A entrega dos veículos só foi possível graças às ações da bancada maranhense na Câmara Federal. O deputado federal Kleber Verde contribuiu com a destinação das emendas parlamentares para os municípios contemplados. A entrega de um veículo com equipamentos, computadores, o que vai auxiliar, né, o Conselho do Idoso. No caso de Açailândia, vai receber um equipamento hoje, um automóvel para o Conselho do Idoso. Nesse momento em que a população brasileira envelhece e tem que envelhecer com qualidade, nós temos que ter sempre aqueles que dão apoio, suporte para esse envelhecimento com direitos, com garantias sociais, né? Nada melhor do que ter um equipamento público, uma secretaria com estrutura, com equipamento. E esse carro vem dar o suporte ao Conselho do Idoso. Da mesma forma, o Conselho Tutelar, né, que vai ter também um veículo com computadores e tal, para auxiliar os conselheiros tutelares na proteção das crianças e adolescentes. A cidade de Açailândia recebeu um veículo que será destinado para assistência ao idoso e para o Conselho Tutelar. Agradecer em primeiro lugar a Deus, tá? E em segundo lugar aqui o nosso querido deputado federal Kleber Verde, amigo do Maranhão, mas tem um pedacinho que ele ama, que é a Açailândia, tá? E a gente só tem o que agradecer, deputado, por tudo que o senhor tem feito, nossas escolas. Hoje estamos aí com 4 escolas em plena construção. É um presente, deputado, para a Açailândia. A gente sabe também que a saúde ele não deixou esquecer. Nós sabemos tantas e tantas conquistas que o prefeito Aloysio tem feito através dessa parceria com o deputado Kleber Verde. A prefeita de Chapadinha, Belezinha, compareceu ao evento acompanhada da vereadora Nildinha e da presidente do Conselho do Idoso de Chapadinha. A gente já tem um trabalho lá com nossos idosos com muita dificuldade e esse carro vem somar, né, para que façam um trabalho ainda melhor. E a gente só tem que agradecer mesmo e pelas conquistas, né, que cada dia melhora aí as políticas públicas para quem mais precisa. Com o maior prazer nós recebemos o veículo para o município de Chapadinha, que irá ajudar muito, muito mesmo nos trabalhos com nossos idosos. Nós temos idosos necessitando mesmo de ações e esse veículo vai ajudar muito nas buscas, né, aos nossos idosos que estão aí passando por dificuldades. Para mim e para nós da equipe é uma conquista enorme, porque isso é fruto do trabalho de um grupo que vem se empenhando em massa para que o Conselho do Idoso possa trabalhar na busca da dignidade desse idoso que muitas vezes está sendo violado nos seus direitos, principalmente dentro das suas famílias. Então, ter um transporte vai facilitar demais o nosso trabalho, de ir na busca, na busca ativa, fazer as visitas, fazer as verificações das denúncias, para saber até que ponto esse idoso realmente está precisando do nosso apoio, está precisando da nossa ajuda. O secretário de Estado da Igualdade Racial também esteve presente na entrega dos veículos. É muito importante porque nós temos a carência de transporte dos municípios, principalmente nessas políticas voltadas para o social, as políticas dos direitos humanos, as políticas de igualdade racial, de povos originários. Então, no momento que você equipa as equipes municipais para irem às comunidades, isso é de suma importância.
Outro município contemplado pelas emendas da bancada maranhense foi o de Passo do Lumiar. É um veículo que vai contribuir muito para fazer os atendimentos das comunidades, nas demandas que foram surgindo lá na nossa região, lá em Passo do Lumiar. O município é grato, né, ao deputado Kleber Verde por essa aquisição, né, por essa força, por este empenho na questão de receber esse veículo que vai ajudar nas demandas do Conselho Tutelar. Após o recebimento das chaves, os veículos seguiram para as suas respectivas cidades. Hora de nos abastecer de informações lá de Brasília com o Nildo Costa, que acompanha os últimos dias de trabalho na capital brasileira. Boa noite, Nildo. Boa noite, Hugo Reis, boa noite a todos. Pois é, praticamente o último dia de trabalho aqui no Congresso Nacional. E nesse último dia aqui desse ano, né, dessa legislatura, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional 127 de 2022, que viabiliza aí o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. O texto garante o repasse de recursos de fundos públicos e também do Fundo Social para financiar aí o piso salarial nacional da enfermagem, das entidades filantrópicas, público e também dos prestadores de serviço, com o mínimo de atendimento de 60% de pacientes do SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. A espera-se agora é que o Supremo Tribunal Federal reveja a sua decisão, que foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso e também referendada pelo plenário do STF, e de que questionava, né, o piso salarial da enfermagem, porque o Congresso não havia indicado a fonte de receita para financiar esse piso salarial. Agora, com a promulgação dessa PEC, espera-se a liberação lá do piso salarial da enfermagem lá por parte do Supremo Tribunal Federal. Também aqui no Congresso Nacional, o Congresso aprovou agora há pouco o orçamento de 2023. O orçamento vem aí com uma mudança aqui, né, que a inclusão de 169 bilhões de reais para despesas possibilitadas pela emenda constitucional 120, e o orçamento de quase 2 trilhões de reais em despesas primárias assegura aí um reajuste para o salário mínimo de R$ 1.212, que passa a partir de janeiro para R$ 1.320, além do pagamento do Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, que será chamado de volta aí o Bolsa Família de R$ 600 e acrescido aí de R$ 150 para cada criança menor de 6 anos. O assunto do dia aqui também de Brasília, Hugo e a todos, foi o anúncio de nomes. Foram 13 nomes que vão fazer parte aí da equipe do novo governo essa nova equipe Luiz tem Inácio até muita ligação, Silva. Nildo, com esse orçamento, né? É esse orçamento que vai ser dado para essa nova equipe. Sim, exatamente. Por quê? Porque o governo do Lula vai contar com 37 ministérios, 2 a menos que o governo da Dilma, que chegou a ter 39. São 14 pastas a mais do que o atual governo de Jair Bolsonaro. O que chamou a atenção foi o desenvolvimento social. Por quê? Porque esse ministério era pretendido pela senadora Simone Tebet, e ela havia comentado de que se não fosse esse Ministério de Desenvolvimento Social, ela não participaria do governo. E esse ministério foi para o ex-governador do Piauí, senador eleito Wellington Dias. Durante o dia foi o bufafá, conversa de lá, conversa de cá, e ela chegou a dizer a aliados que ela aceita ser ministra de Meio Ambiente, desde que a deputada eleita, Marina Silva, assuma uma pasta, uma agência que tem status de ministério, que é Autoridade Climática. O problema é que Marina não quer aceitar a troca de cadeiras. Ainda hoje, o presidente do MDB, Baleia Rossi, tem um encontro com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para resolver esse impasse, aguardar os próximos passos. Para fechar, Hugo, nós entraremos de recesso, né, a partir de amanhã. Teremos aí uma semana, né? Dia 2 retornaremos com energia, exatamente, dia 2 retornaremos com as baterias recarregadas para levar
as informações aqui de Brasília para o povo maranhense através da TV Guará. Que nós queremos desejar a você, todos os funcionários da TV Guará, um feliz Natal e um ano novo de conquistas e realizações. Desejar boas festas aos nossos telespectadores. Obrigado, Nildo. Sucesso para você também, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e a gente vai se encontrar sim. Eu sei que você vai estar ligado aí nos fatos que vão acontecer. Uma ótima noite, muito obrigado pela participação. Claro. Bom, a gente segue aqui falando da Assembleia Legislativa. Hoje foi o último dia de sessão. Deputados limparam as pautas da casa, aprovaram o projeto de lei orçamentária do Executivo de 2023. A proposta prevê aí uma receita total estimada em 25 bilhões de reais. Saúde e educação ficam com a maior parte, a segurança pública vem em terceiro lugar. Hora da participação aqui no estúdio de Marcos Saldanha, conosco, analisando o quadro político. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bem-vindo. Vamos lá, para Brasília falar, discutir também essa movimentação, como o Nildo trouxe as informações, Brasília vem sendo o ponto alto para a gente discutir também, referendando aqui no Maranhão. Pois é, a gente viu aí a aprovação aqui na Assembleia, né, do orçamento, e durante o ano aqui mesmo a gente chamou a atenção de alguns cortes que alguns órgãos importantes vinham sofrendo, e a justificativa sempre é o momento, a crise, nós tivemos ainda uma recuperação de Covid, então assim, algumas justificativas que são dadas, mas que quando a gente vê lá na Câmara Federal, deputados inclusive publicando, comemorando isso como uma grande conquista, você não vai acreditar. Os deputados federais e senadores tiveram reajustes, além de cargos do Executivo Federal, tiveram ajustes agora já para o início do ano que vem da ordem de 16%. Já era bom, mas não fica só nisso. Já em abril do mesmo ano que vem, não vai esperar muito tempo não, já vai entrar um segundo reajuste que vai aumentar consideravelmente aí o valor em mais 6%. E aí quando for em fevereiro do ano que vem, novo reajuste, em fevereiro de 2025, outro reajuste. Ou seja, Hildo Rocha, que não se reelegeu, ficou de suplente, está tentando até judicializar a eleição, saiu, mas deixou aí um substitutivo que é uma grande benesse para os parlamentares. Aqui também a gente denunciou a questão do orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal foi lá e falou que era uso indevido, que era inconstitucional. Por outro lado, os nossos deputados, senadores, nossos parlamentares não nos cansam de nos envergonhar. Quer dizer, esse tipo de atitude, se a justificativa que você vem dando para professores, para policiais, para servidores públicos, para o assalariado mínimo, que não vai ser possível melhorar a condição de vida, é exatamente não ter dinheiro, como justificar que deputados e senadores precisam ter um subsídio maior, porque está defasado aquilo que eles ganham? Agora você imagina, Hugo, defasado um salário que passa de 33 mil para 39 mil e que vai passar para 41 mil já em pouco tempo e depois pula para 44 mil ano que vem e em 2025 pula para 46 mil reais. Quer dizer, essa alteração aconteceu também aqui na Assembleia. Pois é. Deputados estaduais. Pois mas ficou apenas no Legislativo, não foi para o Executivo esse reajuste. No caso aqui, mas no federal, o reajuste que a gente teve nacional foi para todos, que é tentar você fazer o escalonamento a partir do mais alto salário, que é do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a Justiça conseguiu um aumento ali, né? Ganhou do Supremo Tribunal Federal, os ministros, e aí vai fazendo ladeira abaixo. Só que o que chama a atenção é que quando você pensa, por exemplo, precisa furar o teto de gasto, precisa da PEC da transição, que tem gente até chamando de PEC do estouro, porque você vai aumentar o Bolsa Família, ou quando você pensa, por exemplo, em aumentar os investimentos, que eu não vou chamar nem de gasto, em educação e saúde, aí existe um teto que é proibido. Mas esse tipo de aumento vergonhoso aqui, isso não é judicializado, isso não é questionado. Não estou dizendo que os parlamentares não mereçam uma boa remuneração a recursos. O que eu estou falando é que está sendo derrubada por água abaixo, que o orçamento do Brasil estava apertado, que era um momento de dificuldade, e como é que você justifica esse aumento quando você tenta justificar que professor, por exemplo, bombeiro, servidor público, policial, não vai ter um aumento escalonado de 16%, mais 6%, mais 8% depois. Bom, dito isso e deixando aqui o nosso repúdio, o nosso descontentamento com esse tipo de coisa,
Chamar a atenção também que o grupo de transição encerrou o trabalho, alguns deputados maranhenses, parlamentares, alguns políticos maranhenses fizeram parte dos vários grupos, entregaram já um relatório, esse relatório ele fica à disposição, aconselho a você dar uma lida nele e tirar as conclusões do próprio documento, porque aí você não fica refém de fake news, nem fica lendo aquilo que falam sobre, inclusive, o que eu estou lhe dizendo. Vá lá e você leia o relatório da situação em que foi encontrado o governo, como foi recebido o governo agora. Não para você ficar só punindo ou criticando quem passou, mas para cobrar que quem está assumindo o governo agora vai ter que trazer resultado. Vai ter que apresentar mudanças desse quadro todinho, para não chegar daqui 4 anos e a gente está vivendo a mesma situação sem ter tido evolução nenhuma. Mudam-se os governos, mudam-se os princípios, mas os resultados também, Hugo, eles precisam ser diferentes na prática, né? Então, a gente precisa conhecer essas informações do trabalho que fizeram, por mais se diga que sejam politizados, mas vai lá e tire as suas próprias conclusões desse dado. Eu acho que a gente tem que se apropriar, Hugo, dessa documentação, a gente tem que se apropriar aí desses dados para poder a gente fazer parte do debate sem estar dando bolas aí para as fake news, né? Pois é, é a melhor coisa. Obrigado, Saldanha, pela participação. Boa noite, obrigado. Bom, a gente segue aqui falando agora da Câmara de Vereadores de São Luís. Os trabalhadores ainda não encerraram por lá. Vereadores ainda precisam analisar e votar o projeto de lei orçamentária, a LOA de 2023. Ficou para a semana que vem a votação em definitivo. E a comissão que analisa o projeto de lei recebeu mais de 80 emendas parlamentares de vereadores, número que vai poder diminuir drasticamente até o dia 30, quando a matéria deve ir ao plenário. Para 2023, a capital maranhense tem previsão orçamentária de 4,3 bilhões de reais, sendo que 3,1 bilhões são transferências concorrentes, 70,6 milhões são receitas da capital e 29,1 milhões são operações de crédito. A lei orçamentária, propriamente dita, possuindo vigência por 1 ano, ela estima a receita, fixa a despesa do exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo municipal vai arrecadar e como ele vai gastar os recursos públicos. Hora de seguir para mais um rápido intervalo. Na volta, a pauta é Natal. Eu volto já.